Josué 2, 8 a 13. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus de cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Próximo. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que moravam fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai e sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Amém, amém e amém. Pode colocar o banner, filho. Eu não vou ler o outro texto agora nesse culto, não, só esse. Quando o banner estiver aqui, se você puder ler comigo, vamos lá, 1, 2, 3. A salvação por um fio. Deus prometeu para Israel uma terra que emana leite e mel. Eles caminharam 40 anos para conseguir chegar até lá. Quando eles chegaram, o Rio Jordão foi aberto diante dos seus próprios olhos, sob a liderança de Josué. E a primeira cidade que eles tiveram que encarar era a cidade chamada Jericó. Jericó é uma cidade com muros tão largos, tão poderosos, que cabiam 2 carruagens, uma do lado da outra, em cima do muro. O texto que eu li diz que uma mulher morava numa casa no muro. Ela recebe uma informação de que a sua cidade será completamente destruída, devastada, arrasada. Ela mora no muro, ela tem uma casa de prostituição. Os mercadores, aqueles que vinham fazer o comércio, ao chegar na cidade não tinham acesso à entrada dos portões, fariam negócios do lado de fora, e o único acesso que eles tinham era em cima do muro, as casas de prostituição. Interessante que esses homens, todas as vezes que procuravam Raabe, uma das meninas que estavam com ela, ou essas casas dessas mulheres de vida livre, todos eles traziam notícias do que Deus havia ou estava fazendo com Israel no deserto. Ou seja, quando Israel chega, Raabe já sabe, já tem notícias do Deus de Israel. Quando eles se aproximam dela e eles vêm para procurar um abrigo, para espiar a terra, são 2 homens enviados por Josué, que eles entram numa casa de prostituição, que eles estão ali conversando com uma prostituta. Ela diz: eu sei quem são vocês, eu sei quem é o Deus de vocês, e eu só tenho uma certeza. Olha a fé dessa mulher. Sabe o que ela disse? O Deus de vocês já venceu essa batalha. Ele deu tudo isso aqui para vocês. Vou fazer um pedido. Não deixa eu ficar fora não. Sabe,
você querer se juntar depois que o muro caiu, ela quer antes que qualquer coisa aconteça. A Bíblia diz que chegaram para ela boas notícias. Na Bíblia Sagrada, boas novas, boas notícias, no grego é evangelho. Ela foi evangelizada enquanto se prostituía. Ela foi evangelizada por pessoas que a procuraram ou que chegaram à sua casa, que levaram notícias do Deus de Israel, do que Deus fazia. Ela disse para eles: eu sei quem é o Deus que abriu o mar vermelho, eu conheço essa história, e olha que já tem 40 anos. Eu ouvi dizer que todos os reis que passaram na frente de vocês foram atropelados. Eu ouvi dizer que durante o dia Deus colocava uma nuvem para cobrir vocês, e à noite uma coluna de fogo, que vocês são 3 milhões de pessoas, onde sandálias e roupas nunca envelheceram. Eu sei também que vocês foram providos por maná que caiu do céu. Eu já ouvi dizer que a água saía da rocha. Eu nunca ouvi falar de um Deus que anda com o seu povo e faz milagre. Vocês não têm casa, não têm cidade, moram em tendas e tinham muito mais provisão do que nós que moramos aqui. Então eu quero o seguinte, cheguei à seguinte conclusão: não sei o que vai acontecer, mas o que eu faço para que esse Deus aí seja o meu Deus? Sabe o que eles disseram? Você vai nos ajudar a fugir daqui, porque o rei ficou sabendo que chegamos? Essa corda que a gente desceu, ela é vermelha. Você vai colocar ela na porta da sua casa. Mas olha, eu tive uma vida pregressa tão horrível. Eu vivi dias estranhos de uma vida pecaminosa, chafurdada na lama do erro, do pecado. Eu me prostituía, eu vivi disso, a minha família está envolta em um nome sujo. Todo mundo me conhece, todo mundo sabe o que eu fiz. Eu tenho uma história negra, um passado terrível. O que eu faço? Eu queria fazer algo grande, tomar uma atitude. Será que eu corro e rodeio as muralhas com você? Não. Preciso me lavar, me purificar, fazer um sacrifício? Não. Preciso ir de joelhos da minha cidade até a próxima? Não. O que eu faço para apagar tudo que eu fiz até aqui? Pega um cordão vermelho e põe na porta da sua casa. Gente, que absurdo. Porque para quem viveu o que ela viveu, tinha que fazer alguma coisa a mais. Tinha que pagar um preço. Ela tinha que se desdobrar, ela tinha que fazer alguma coisa que fazesse valer a pena, ou entender que ela estava querendo muito. Mas a ordem é um fio só. Essa é a nossa dificuldade em entender o Evangelho. A gente quer fazer tanta coisa. Nós queremos talvez pagar um preço que já foi pago. A gente fica com um complexo de culpa, sentimento de culpa, doentes, amargos, porque a graça é assim: Senhor, me arrependo dos meus pecados. Todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia diz assim: se tivermos comunhão uns com os outros, vivemos na luz. A Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica, não é de alguns, de todo o pecado. É muito difícil crer nisso. Olha para cá. O maior milagre em Jericó, o maior milagre de Jericó, não são as muralhas caírem. É um pedaço da muralha onde está um prostíbulo ter que permanecer em pé.
O maior milagre de Jericó não é Deus abrir a terra e implodir tudo. O maior milagre em Jericó é que tudo vai cair, tudo vai desmoronar, e uma casa com uma família vai permanecer em pé por causa de um cordão vermelho. Para ser bem sincero, quando os espias disseram para ela: coloque um cordão vermelho na porta da sua casa, se fosse eu, tinha perguntado para mim mesmo: para quê? Porque para Raabe não faz nenhum sentido. E a maioria das ordens de Deus para nós não são lógicas, não são racionais e nunca vão fazer sentido. Imagina comigo que a Bíblia vai me dizer que quando Josué decide invadir Jericó, um anjo aparece para ele. O anjo é tão tenebroso, um anjo maravilhoso, todo lindo, um anjo poderoso, grande e com uma espada. O anjo é tão poderoso que disse: Josué, tira a sandália do pé, tira. O lugar que você está é santo, tira a sandália. Josué tira a sandália. E quando Josué tira a sandália, ele pergunta para o anjo: essa espada é para nós ou para os inimigos? Você é por nós ou contra nós? O anjo disse: eu vim para destruir Jericó. Eu estou do lado de vocês. Josué disse: então vou ter que explicar uma parada aí. Vai derrubar tudo, vai destruir tudo. Mas tem uma moça numa casa, em cima do muro. Essa parte não pode cair, e nem ela, quem estiver dentro pode cair, porque tem um cordão lá na porta. Ninguém está entendendo. Talvez nem Josué, mas o anjo sabe. Ele sabe, porque 40 anos antes, quando Moisés pega todo mundo para sair do Egito, Deus olha para Moisés e diz assim: mata o cordeiro, pega o sangue, passa no umbral da porta, porque quando o mesmo anjo chegar, que ele vê o sangue, ele passa por cima, ele não vai matar, porque o anjo viu o sinal do sangue. Agora em Raabe não tem cordeiro, não tem morte, não tem sangue. Por quê? Porque lá no Êxodo o cordeiro já morreu, e lá em Gênesis o cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. A corda vermelha só representa, mas o anjo já sabe, teve sangue derramado. Então se tem o cordeiro, se tem o cordão, se é vermelho, ele está dizendo: aqui eu não passo, porque tem uma marca. Assim como o anjo lá no Egito não pôde entrar e matar os primogênitos, ele também não está autorizado a entrar na casa de Raabe, porque na porta da casa tem uma marca, na porta da casa tem uma proteção, na porta da casa tem uma aliança, na porta da casa tem um sinal. Quem tem sinal tem proteção. Quem tem o sangue tem vida. Quem tem o sangue tem perdão. Quem tem o sangue tem justificação. Quem tem o sangue, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas a muralha vai cair, vai derrubar tudo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque tem um cordão escarlate na porta da tua casa, na porta do teu coração. Quem está recebendo essa palavra? O sangue de Jesus Cristo te protege, te purifica, te guarda, te limpa. Você tem o sangue. Jericó, a cidade mais baixa do planeta, vai ser destruída, porque Deus deu a Jericó 400 anos de oportunidade. Nunca se arrependeram. Deus decide passar por Jericó com o anjo da morte, e ele decide derrubar as muralhas, e as pessoas e os guerreiros agora iriam entrar em Jericó, e tudo que estivesse vivo morreria. A Bíblia diz que os espias têm um encontro com uma mulher chamada Raabe. Sabe o que significa o nome Raabe? Arrogante. Começou mal. O nome dela, arrogante. Profissão, prostituta. Religião, pagã. Serve os deuses dos amorreus. Gente, ela tem tudo para dar errado. Ela tem tudo para dar errado. Ela mora em Jericó. Jericó é uma cidade tão maldita. Deus estava tão chateado com Jericó, que Deus disse: se alguém reconstruir Jericó, no dia que você reconstruir,
o seu primogênito vai morrer. E depois, quando a cidade estiver pronta, na inauguração, o mais jovem morre também. Deus estava fulminando de raiva de Jericó. Não havia cruz, o pecado não tinha como ser aplacado nem perdoado, não tinha Jesus, então Deus tratava pela lei. Deus estava com ódio de Jericó. Jericó está debaixo de maldição, a Bíblia chama de anátema. Ele olha para Jericó e toma uma decisão. Ele foi longânimo, ele esperou. Agora Raabe tem um nome estranho, uma profissão estranha, mora numa cidade maldita e serve outros deuses. Ela tem tudo para dar errado, mas ela olha para os homens e diz: eu ouvi falar do seu Deus. Tem como falar mais um pouquinho dele para mim? Você está entendendo que eles estão no prostíbulo e o assunto não é libertinagem? Eles estão sozinhos, 2 homens e uma prostituta, dentro de um lugar aonde até aqui era um ambiente de prostituição, e o assunto não é sexo. O assunto não é pecaminoso. Eles estão dentro de um ambiente estranho com a mulher estranha, e o assunto é Deus. Porque o ambiente não pode mudar o seu propósito. É o propósito que você carrega que precisa necessariamente mudar o ambiente. Porque quando você chegar, o assunto tem que ser Deus. Porque quando você chegar, se você realmente tem a marca do sangue, o assunto tem que ser diferente. É você que vai mudar o ambiente. O ambiente não pode mudar quem você é ou trocar a sua essência. Você não pode mudar quem você é por causa do lugar que você chegou. Quando você chegar, chegou um filho de Deus. Quando você chegar, chegou alguém que tem a marca do sangue. Quando você chegar, chegou alguém cheio do Espírito Santo. Quando você chegar, o ambiente vai mudar. Quando você chegar, as pessoas vão sentir a diferença. Quando você chegar, tudo muda, o clima muda, o ambiente muda, a alegria chega, porque quando você chegar, até o assunto muda. Se o assunto era terrível, se o assunto era de morte, passa a ser de vida, porque você carrega vida, você carrega o sangue, você carrega a unção, você carrega o Espírito Santo. Então quando você chega, é o que você carrega que acabou de chegar. Quando você entra, é o Filho de Deus que chegou. Quando você chega, é aquele que é lavado pelo sangue que acabou de chegar. Quando você chega, o seu propósito se revela. Quando você chega, a sua essência vem para fora. Levante uma das suas mãos, deixa eu profetizar. Essa semana você vai chegar em alguns ambientes, e quando você chegar, você vai sentir aquele clima pesado, e aí você vai transbordar. O Espírito Santo de Deus em você vai ser tão poderoso, vai ser tão forte, que aonde você chegar, haverá uma graça e uma glória de Deus diferente. Alguém vai dizer: o clima mudou, o ambiente mudou, a paz chegou. Por quê? Porque onde Deus chega, seus filhos chegam. Aonde os filhos entram, Deus entra também. Deus vai te dar uma experiência essa semana como você nunca viveu. Aonde você chegar, a graça que está sobre esse lugar vai invadir você e o ambiente por onde você passar. O que eu amo em Raabe é que ela reconhece a soberania de Deus. Ela não perguntou por que Deus vai fazer isso. Por que Deus vai destruir Jericó? Por que Deus decidiu tornar Jericó anátema? Por que Deus vai invadir isso aqui? Por que não? Ela não pergunta. Ela só diz: eu já sei o que Deus vai fazer, e eu não quero ficar de fora. Ela não sabe o porquê, mas ela entende a soberania de Deus. É muito difícil você reconhecer que Deus está no controle quando você perde o controle. Quando a notícia é de que tudo à sua volta vai cair, de que tudo à sua volta vai desmoronar, de que todos vão perecer, de que a crise vai chegar e que o anjo da morte vai passar, ela não questiona o porquê, ela só diz: eu não quero ficar fora disso, eu quero participar de tudo que Deus vai fazer através de vocês. Ela tem vários deuses em Jericó. Ela nunca viu Deus verdadeiro, ela não conhece, ela só ouviu falar e creu. Se você pegar Hebreus capítulo 11, galeria dos heróis da fé, os caras mais extraordinários estão lá. Tem Sansão, tem Gideão, Abraão, Isaac, Jacó. Sabe aqueles caras que você olha e fala: mano, José, você se inspira
Os homens poderosos, homens resilientes que venceram, guerreiros incríveis, extraordinários. Aí você vai lendo Hebreus capítulo 11, você vai se inspirando. A Bíblia fala da fé deles, a Bíblia diz assim, que nós estamos rodeados de nuvens de testemunhas. Eles são nossos referenciais, nossos exemplos. Você vai lendo, vai lendo, vai lendo. Aí chega no verso 31, está assim: pela fé Raabe. E eu gosto, porque a Bíblia não diz pela fé Raabe, a mulher de Deus. Pela fé Raabe, a crente, não. Pela fé Raabe, vírgula, está aqui, a prostituta. Por que Deus faz questão de registrar isso? Porque Ele não tem vergonha do seu passado. Deus não tem vergonha do que você foi, do que você fez. Para Ele não muda nada. Porque Ele só coloca na história gente que decidiu viver uma história com Ele. Não é o que você viveu, é o que você vai viver. O nome dela está na galeria dos heróis da fé. Que absurdo. Eu não colocaria. Eu nem andaria com ela. Porque a história dela não é legal de ser contada. Você está entendendo que Deus permitiu que os... Gente, Abraão, Raabe, na mesma galeria. Porque eu não colocaria. Por isso não foi eu que escrevi a Bíblia. A Bíblia diz: olhe para ela como uma mulher de fé. Nunca viu Deus, só ouviu falar. E disse: eu não sei o que Deus vai fazer, eu só sei que eu quero Ele. E o que Ele quiser. O que eu faço? Coloca um fio na porta. Coloca um fio na porta. A Bíblia diz que Deus mandou Israel rodear 7 dias. No último dia, quantas vezes? 7. E Deus mandou ficar calado. Porque se não manda calar a boca, no 4º dia ia ter gente. Eu sabia. Aí eu, cai não. Andei 40 anos, andei até cansar. Anda. Agora olha que piração. Todo mundo passa na porta da casa dela, tem um fio pendurado que ninguém sabe para quê, nem ela. E um monte de trouxa andando em volta. Você tem noção de quantos reis na história tentaram invadir Jericó? Quantos impérios tentaram destruir a muralha mais poderosa? E quando você for lá em Jericó, quem não levantou vai para faina. Sabe o que você vai descobrir quando chegar lá em Jericó? Que a muralha não caiu nem para dentro nem para fora, ela foi implodida. Porque se ela cai para dentro, ao deitar, ela continua muro, porque ela era muito larga. Se cai para fora, mata os hebreus. Você tem noção de que Deus abriu a terra, engoliu o muro e ficou um pedaço? Eu fico imaginando Raabe em casa. Ela está em casa, e aí 3 milhões de pessoas começam a gritar. E começa a tremer tudo. Ela dentro de casa, com o pai, a mãe, irmãos e irmãs, a Bíblia diz. Era uma casa grande. Todo mundo em casa. Ei, um prostíbulo que virou igreja. Porque está todo mundo orando, você pode ter certeza. Não tem, ô Senhor, Pai, em nome de Jesus. E o pau quebrando. E gente gritando. 3 milhões de pessoas. Está um movimento, um barulho, gente gritando, pedra caindo, fumaça subindo, balançando. De repente um silêncio. Só poeira. Quando ela abre a porta, você tem noção de que uma cidade inteira está no chão.
Todo o muro foi engolido. Só tem a casa dela. Ela pega no cordão e diz: foi a misericórdia do Deus que eu decidi servir. Eu acho que ela carregou esse cordão o resto da vida. Sabe o que eu gosto? Leia no texto com carinho. Eu gosto disso na Bíblia. Quando você for ler a Bíblia, presta atenção no português. Está escrito assim: e ela desceu eles por uma corda. Diga corda. Aí está escrito assim: eles pegaram essa corda, a mesma, entregou para ela e diz assim: pendure esse cordão. Por que mudou o nome se é a mesma coisa? É porque a palavra corda, se você olhar ela no original, no hebraico, corda literalmente é só corda mesmo. Mas a palavra cordão aqui vem de uma raiz que lá no hebraico é esperança. Porque ela disse: me dá um sinal. Eles pegaram a mesma corda e disse: a corda que foi utilizada para a nossa salvação é a esperança da sua salvação. A sua salvação será por um fio. Meu Deus. Uma família inteira salva, uma família inteira guardada, uma família inteira protegida, porque entendeu um sinal. Talvez Raabe morreu sem entender o que era aquilo, mas nós entendemos. Nós entendemos. A Bíblia diz em Tiago 2:25: de igual modo Raabe, a prostituta, foi justificada pelas obras, porque ela recolheu os espias e os despediu por outro caminho. Josué capítulo 2 e verso 21 diz assim: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela colocou o cordão de escarlate na janela da sua casa. Gente, Raabe entrou para a história. Ela entrou para a história. Galeria dos heróis da fé. Família transformada. Uma família completamente mudada, família protegida, tudo destruído em volta, e uma família resguardada. Sabe, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Quantas vezes na história Deus vem repetindo isso? Talvez você se preocupe porque a crise chega, quantas notícias ruins, quantas coisas estranhas. Mas quem tem o cordão de escarlate na porta, quer seja do coração da família ou da sua vida, quem tem o sangue do Cordeiro de Deus, o mal não te toca. Você não tem que se preocupar com o muro que cai ao seu lado. Você tem que só se preocupar em proteger a sua família e colocá-la debaixo do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ela entrou para a história. Mateus capítulo 1 verso 5 diz assim: e Salmão gerou de Raabe Boaz. Alguém se lembra da série aqui, Recomeço? Quem é Boaz? Íntegro, temente a Deus, rico, crente, próspero, resgatador, cumpridor de promessas, um dos homens mais extraordinários da história da Bíblia Sagrada. Pastor, quem é ele? Filho de uma prostituta. Quem é ele? Filho de uma improvável. Pastor, quem é Boaz? Filho de uma mulher que todos podem ter olhado para ela e visto como um objeto. Deus viu como um instrumento. Todos olharam para ela e tentaram extrair dela o pior dela. Deus disse: agora eu vou te mostrar o que eu faço. Quando eu pego alguém que tentaram extrair o pior dela, eu vou tirar o melhor. Nasceu Boaz. Nasceu Boaz. Não interessa de onde você veio, interessa quem Deus vai fazer você gerar. Não se preocupe com aquilo que... Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Escute. Até anotei isso aqui para não esquecer. O seu futuro não é determinado pela linhagem que você tem, mas pela aliança que você faz. Sabe, o que você tem para viver agora para frente não tem a ver com a linhagem que você tem, mas com a aliança que você faz. O fato de Raabe ter feito uma aliança com Deus no fio de escarlate, a Bíblia diz que ela vai gerar Boaz. Pensa num cara extraordinário. E o fato dele ter tido uma mãe estrangeira e de vida livre faz ele olhar para Ruth e dizer: me interessa. Porque a mesma misericórdia que alguém teve com a minha mãe, eu vou ter com essa moça. Oh, meu Deus do céu.
É graça sobre graça. E aí a Bíblia vai me dizer que Raabe gerou Boaz. E o texto vai me dizer que Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Olha aqui para mim. Imagina você chegando em Raabe 10 anos antes dos muros caírem. Raabe, deixa eu te avisar uma coisa. Você vai entrar para a história. Tudo que você está vendo aqui será destruído. Só a sua família vai sobrar. E você vai ser a mãe do maior rei de Israel. O que ele ia falar? O que ele ia falar? Depois de uma noite de prostituição, depois de ter uma vida estranha, depois daquele sofrimento todo, de servir aos deuses dela, se você der uma notícia dessa para ela, o que ela vai falar? Eu estou pregando para a gente que talvez você ainda não entendeu quem você pode ser em Deus. Está acreditando na mentira que o diabo vem te contando. Que esse é o fim, que essa é a sua vida, que começou assim, que vai ser assim, que vai ficar assim, e não é. Ei, Raabe, não interessa o que você está vivendo hoje, lá na eternidade já está escrito: tem família, tem filho, tem geração, tem prosperidade, vai ser rei, vai prosperar, vai entrar para a história. Deus está dizendo para alguém: não interessa o que você está vivendo hoje, a promessa dele vai muito além do que você vê. Deus tem sonhos grandes e projetos grandes para sua família. Se prepare, e quem crê levanta a mão. Em 2022 você vai viver o sobrenatural, você vai viver o extraordinário. O sangue te cobriu, tem promessa. Assim diz o Senhor: ainda esse ano eu vou cumprir a minha promessa. Meu Deus. Eu vou finalizar te falando o seguinte: quando os muros caíram, sabe o que sobrou? Entulho. E quem não tem fé para passar por cima dos entulhos, se a sua fé for pequena, o entulho vira muro. Tem gente que não consegue não só passar por cima do entulho. Tem gente que põe entulho na mala e está carregando até hoje. Ei, tem coisa que foi Deus que destruiu. Coisas de valor que para aquele momento eram importantes. É isso. Deus jogou no chão. E Deus não precisa dos entulhos que ficaram para construir o novo que está vindo. Está na hora de passar por cima. Está na hora de construir num fundamento novo. Passar por cima. Deixa para trás o pó, a poeira, o entulho, o resto. Pastor, mas foi um momento incrível. Eu estava lá, eu vi que Deus fez. Eu vi que Deus estava lá, eu vi coisas incríveis, eu estava lá, foi maravilhoso. Pastor, a gente orou, e aí que acabou. E aí que Deus jogou no chão. Ou a gente passa por cima do entulho, ou a gente vai sair arrastando eles. E a gente vai ficar paralisado na primeira conquista. Deus disse: não peguem nada de Jericó. Não peguem. Não adianta o muro ficar baixo se eu não passar por cima dele. Se a minha fé for pequena, todo entulho vira muro.
A Bíblia diz que na genealogia de Davi vai dar origem a Jesus, o Filho de Deus. Deus olhou do céu e disse: vou escrever minha história. Vou escrever a história da salvação. Escreve para mim aí, por favor. Deus dizendo: escreve na minha história. Escreve aí. Raabe. Posso abrir um parênteses? Deus encontrou com Jacó no Val de Jaboque. Lembra dessa história? Ele segurou o anjo. O anjo feriu ele e disse: a partir de hoje você não chama mais Jacó. A partir de hoje você se chama, você lembra? Israel. Príncipe de Deus. Bonito, né? Quantas vezes na Bíblia você viu Deus se apresentando depois que ele mudou o nome? Se apresentando assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Quantas vezes você viu? Nenhuma. Deus muda o nome de Jacó para Israel e nunca chamou ele de Israel. Deus sempre chamou Jacó de Jacó. Não que ele não tenha mudado, mas é Deus dizendo: eu não tenho vergonha de quem você é. Eu sou o Deus dos que erram. Eu sou o Deus dos fracos. Eu sou o Deus daqueles que precisam de transformação. Põe o nome Raabe na minha história aí, por favor. Vou escrever minha história. Escreve bem grande assim, ó. Raabe, vírgula, a prostituta. Põe na minha história. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quando a minha história se mistura com a dele, não é a dele que se contamina, é a minha que é transformada. Todo estigma fica para trás. Toda marca, tudo aquilo que vivemos que talvez nos feriu. Porque eu estou pregando hoje para gente que talvez você está chafurdada na lama da amargura, porque teve um passado onde abusaram de você e de alguma forma você se sente arrancado, ferido, traído, e você vem se arrastando até aqui. Jesus está dizendo: deixa eu colocar seu nome na minha história. Pega o fio de escarlate, ele é vermelho como sangue. Pega no sangue, pega, passe você, coloca no umbral da sua porta. Deixa eu fazer parte da sua história, porque quando o seu nome estiver na minha história, a minha história estiver na sua história, você não está entendendo. Meu tempo esgotou, coloque-se em pé, por favor. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Ele decidiu escrever a sua história. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto, que te trouxe aqui hoje à noite só para você ouvir isso. Basta uma gota do sangue. Basta uma gota do sangue para que a sua vida seja completamente transformada. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos limpa, nos purifica de todo pecado. Quando Deus olha para você, Ele não vê seu passado, Ele vê sangue. Tem um cordão bem no coração assim, ó. Quando Deus olha para você, Ele não vê sua queda, Ele vê sangue. Ele vê a cruz. Ele olha para você com um raio-x através das lentes de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos por um instante. Clame por esse sangue hoje. Sabe, para trazer cura para essa enfermidade, para trazer libertação desta depressão, para trazer perdão do pecado, para te dar uma perspectiva de uma nova vida, de uma nova história. Independente de onde você veio, o que você fez e por onde passou, este sangue maravilhoso que começou a ser vertido lá no Getsemane, quando Jesus suou grossas gotas de suor e sangue até o Calvário, sangrando e se derramando pelos meus e pelos seus pecados.